Hoje eu quero trazer um pouco da história de Mefibosete, o neto do rei Saul, que de repente teve a sua vida totalmente mudada, né? Saiu de um palácio e foi morar em um lugar chamado Lodebar, que significa uma cidade, um local que não tem ordem, não tem uma liderança, uma governança, né? Então você imagina a confusão que era esse lugar, um lugar de desordem. E lá nesse lugar viviam as pessoas doentes, né? As pessoas que, para a sociedade, vamos dizer assim, não eram bem vistas, né? Ali era o refúgio dos esquecidos, né? Das pessoas que não tinham mais oportunidade devido a problemas de saúde ou outras dificuldades que estavam passando. E era justamente ali que Mefibosete foi viver a maior parte da sua vida. Mas como que ele parou lá? Quando os filisteus foram atacar o reino de Saul, né, foi nessa guerra que Saul acabou perdendo a vida e os filhos dele também. E aí, para fugir, né, dos filisteus, a cuidadora de Mefibosete saiu correndo com ele, né? Só que nesse tempo, dessa confusão toda, essa correria, ele caiu do colo dela e acabou ferindo os pés, e isso deixou aleijado, deficiente, né? E o lugar que ela conhecia era Lodebar, e foi justamente ali que ela levou Mefibosete. Nesse tempo, né, nesse período, eu fico imaginando, né, tentando me imaginar neste lugar, né, o quanto aquele lugar, aquela cultura deformou a mente de Mefibosete. Né, quanto aquele lugar não tentou falar para ele que ele só merecia aquilo. Tanto é que ali a Bíblia não fala nada, né? Mas eu tento pensar, né, imaginar que talvez ele só achasse que aquilo serviria para ele, né, sem perspectiva, se esquecendo de onde ele veio e também com medo, né, de que Davi, quando assumiu o reinado, poderia vir atrás dele por causa de vingança. Mas não aconteceu nada disso, né? Aquela imaginação dele não foi real, não foi concretizada. Até porque a gente encontra lá em 2 Samuel, capítulo 9 em diante, Davi lhe pergunta, né, para aqueles que trabalham para ele se não tinha ninguém da família ainda, da linhagem de Saul, para que ele pudesse estender misericórdia, né, trazer essa pessoa para perto dele. E aí falaram que tinha o Mefibosete, e quando ele soube que Mefibosete era filho de Jonas, seu melhor amigo, ele ficou muito feliz, falou, traga ele imediatamente para cá. Mefibosete, quando recebeu o convite, né, e a convocação, ele ficou com muito medo. Mas ele foi, e Davi fez com que ele se sentasse à mesa, junto com o rei, todos os dias da sua vida, para ter uma refeição junto com o rei, né? Davi se lembrou. Talvez todos tenham tivessem esquecido dele, de Mefibosete, mas o rei se lembrou dele. E eu quero trazer algo para nós aqui. Eu já estive nesse lugar chamado Lodebar, um lugar terrível, sem esperança, com muitas situações difíceis de se enfrentar, muita dor, muita ferida. E muitas vezes a gente acaba perdendo a esperança porque a gente só vê aquela imagem triste, miserável ao nosso redor. E a gente acha que aquilo nunca vai mudar. Mas eu lembro que o meu rei se lembrou de mim. E ele me tirou daquele lugar sem esperança, um lugar de desordem. E arrumou a minha vida. Jesus deu um jeito na minha vida. E eu quero dizer isso para você também. Talvez você esteja nesse lugar. Lodebar, ou já passou. Lodebar, muitas vezes, ele quer deixar a marca dele em nós. E o que quer deixar a marca de Lodebar em nós? Como nós seríamos marcados? Muitas vezes, quando nós passamos por lugares difíceis, né, lidamos com a rejeição, com lugares perturbadores, a gente tende a criar os nossos muros
de defesa. A gente se torna uma pessoa mais ríspida, amarga, desconfiada, né, que não é de muito relacionamento e a gente acaba distratando as pessoas ao nosso redor. Talvez você conheça alguém que é mal-humorado, pessoa bem grossa, né? Mas às vezes a gente acaba não tendo a compreensão, né? A gente só olha para a grosseria dela, mas talvez ela tenha passado por um lugar desse e a deixou desse jeito, enrijeceu o coração dela, né? Mas eu quero dizer que da mesma forma que Davi se lembrou de Mefibosete, Jesus se lembrou de mim, ele também está se lembrando de você. Nós não somos esquecidos para Deus. Mefibosete, ele recebeu um convite do rei, né, para ir até o palácio, mesmo não sabendo o que poderia acontecer. Se ele talvez tivesse falado não, ele teria morrido, chegado à sua velhice naquele lugar. Mas ele respondeu, sim, eu vou. Jesus também não foi lá naquele lugar, né, no Lodebar da Sidiane, e me tirou a força de lá. Ele fez um convite para mim e eu também aceitei. Se você quer sair desse lugar chamado Lodebar, fale sim para aquele que está te chamando, o rei está te chamando. Independente do que aconteceu com você, não olhe para isso, agora não é hora de olhar para isso. Nós precisamos parar de olhar para a dor ou para as pessoas que muitas vezes nos colocaram, nos jogaram naquele lugar, as pessoas que derrubaram a gente no chão e de alguma forma nos causou alguma deficiência, parar de olhar para isso. E vamos ouvir a voz da esperança nos chamando novamente para que nós possamos ter uma vida totalmente transformada. E eu quero hoje trazer isso, essa mensagem, e dizer para você que Lodebar não foi feito para você. Que há esperança sim para você. Mas assim que Jesus te chamar, esse convite, esse vídeo já é um chamativo de Jesus para você. Fale, sim, Senhor, eu quero sair desse lugar. E deixe Ele te dar o banquete que você merece, tirar essas roupas velhas, dar vestes novas e principalmente a cuidar da tua alma, dessas feridas, que muitas vezes são feridas profundas, mas Ele sabe como tratar cada ferida. Que você, a partir de hoje, comece a se olhar no espelho e fale, Lodebar não é mais para mim, eu não vou mais entrar nesse lugar. Eu tenho sim um rei, eu tenho uma casa, eu tenho uma família e minha vida não é mais como a de antes. Que você possa ter essa passagem da Bíblia, assim como aconteceu com Mefibosete, vai sim acontecer com você. De você poder lembrar e falar, esse lugar não é para mim, não foi isso que o Senhor determinou para a minha vida. Ele te chama, Ele quer cuidar de você e principalmente, através do amor dEle por você, curar todas essas feridas. Deixa a esperança de novo brotar aí dentro de você. Você não precisa continuar colocando muros na sua volta para se proteger das pessoas, aqueles que te machucaram, ou evitar que isso aconteça de novo, porque realmente dói uma rejeição, uma humilhação, uma injustiça, dói. Mas o teu muro de proteção é o Senhor. Que você faça a tua casa nessa rocha que é o Senhor. Que essa mensagem toque o teu coração. Medite lá em 2 Samuel, capítulo 9 e 11, né? 9, 10 e 11. E você vai ver a história de Mefibosete mudando por completo. Os anos que ele ficou lá em Lodebar não se comparava com o que ele estava vivendo naquele momento, com a bênção que o rei Davi, proporcionou para a vida dele. A vida dele mudou por completo. Bom, é hora de deixar as coisas passadas lá para trás e se agarrar nessa nova oportunidade, nesse chamativo de Jesus para a sua vida hoje. Deus abençoe muito você.